isso. Então, for media, m, dois pontos, mídias. Então, esse aqui é aquele for, né, moderno, lá que indica o quê? Enquanto eu tiver uma mídia dentro da minha lista de mídias, né, então esse m vai receber cada uma delas, em cada loop. Cada loop, o m recebe um objeto que está dentro dessa lista. E aí eu posso trabalhar com esse m como se fosse um objeto, né, simples. Então, o que eu vou fazer aqui? Feito isso, eu vou criar um vetor de strings chamado linha, para me adicionar essa linha no meu modelo da minha tabela. Olha só, pessoal, o conteúdo da tabela geralmente é um default table model, é um model, na verdade. Eu vou usar o default table model. Muita gente que recomenda usar o seu model personalizado. Mas dá para a gente usar o default table model pela questão de tempo, para vocês aprenderem a mexer com o table model, né, com o default. Para aprender a lidar com o model sem ser o default table model, demora um pouquinho, então vamos usar o default table model mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar esse default table model aqui e eu vou limpar esse model porque eu não quero que ele insira mais linhas no final. Se eu não limpar ele antes, ele vai pegar o que já tinha e vai continuar inserindo. Não é isso que eu quero. Eu vou mandar limpar antes para evitar qualquer tipo de problema. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar assim, default table, dá um Ctrl espaço, ele já aparece aqui, ó, default table model de baixo, default table model, modelo, para conteúdo, né, o conteúdo da tabela, vou colocar até um nome bem sugestivo mesmo, para ficar bem claro, ó, conteúdo da tabela, que é igual, aí eu vou usar um método para limpar os campos e já trazer um default table model limpo para mim. E já defini algumas coisas também, como a largura de coluna e assim por diante, tá? Então, limpar conteúdo da tabela. Vamos criar esse método aqui, então. Criar um método limpar conteúdo. Ele já cria aqui embaixo. Vamos lá. Continuando aqui. Tem bastante coisinhas para fazer. E no final tem um resultado legalzinho. Ó. Limpar conteúdo da tabela. Aí o que nós vamos fazer agora, então? Limpar conteúdo da tabela. Ele vai fazer... Eu vou definir o título da minha tabela aqui, colocar o título. Eu vou colocar isso como um vetor de strings chamado título colunas, que é igual. Aí nós vamos colocar aqui agora os títulos das colunas. Ó. Vou abrir chave e fechar. E aí vou colocar SID, vou colocar assim do jeito que quero que apareça lá. D, vírgula. Agora vem o título do título mídia, né? O que mais? Valor pago, local da compra. Certo? Então, esses são os títulos das minhas colunas. Aqui, vírgula no final. Esse é o título das minhas colunas. Na verdade, é um vetor com 4 posições aí, né, de índices de 0 a 3. Então esse é o meu, as colunas, né, os títulos das colunas. Agora vem o conteúdo, pessoal. O conteúdo, geralmente, ele pede um vetor, uma tabela, na verdade. Olha só, ele pede um string com um vetor com 2 dimensões, um array com 2 dimensões, uma tabela. Só que nós vamos trabalhar com isso agora não, nós vamos colocar assim, conteúdo igual a null. Vou deixar nulo esse conteúdo. Para não ter conteúdo, só ter título mesmo. Vou deixar limpo o meu conteúdo da minha tabela. Então, feito isso, eu vou criar aqui um default table model. Vamos colocar DTM nesse nome aqui, tanto faz, tá? É igual, desculpe, é igual a new
new default table model e vou usar o construtor vazio dele. Na verdade, ele pede o que com o construtor? Deixa eu dar um Ctrl espaço para a gente mostrar aqui. Ele pede um construtor vazio. Eu posso passar um vetor de objetos com o nome das colunas e a quantidade de linhas. Eu posso passar um conteúdo, né, que seria data e o nome das colunas. Então é esse terceiro aqui que eu quero. Eu vou dar um Enter. Então ele vai pegar o conteúdo e aqui vem o título das colunas. Título, colunas, ponto e vírgula. Então esse aí ele cria dessa forma. Agora o que acontece aqui? Eu poderia criar assim, mas eu quero definir, pessoal. Eu vou definir, fazer uma coisa aqui. Uma coisa que às vezes pode não ser muito, pode ser um pouco complexa, mas é para definir que eu não quero que seja editável essa coluna, essa tabela. Para evitar que ela seja editável, eu posso colocar esse código aqui para evitar que ela seja editável. Não tem uma propriedade específica lá para definir que ela não será editável. Pelo default table model, né? Existe esse default table model que ele tem esse pequeno problema. Então, eu vou abrir aqui uma chave e vou sobrescrever algo lá da tabela default table model, que é o que? Vou sobrescrever um método lá chamado public boolean is cell editable. Esse é o nome do método lá do default table model e pede um parâmetro, uma linha e uma coluna. E ele retorna verdadeiro. No caso aqui nós vamos retornar false. Ok, então isso aqui faz com que não seja editável, que a nossa tabela não seja editável. Pronto. Feito isso, eu vou retornar DTM, desculpa. DTM, né? Isso. Retorno DTM significa então que estou retornando limpo o conteúdo da minha tabela. Voltando aqui então no método acima, que é o de preencher tabela, olha só. Então ele recebeu esse conteúdo limpo, né? Então agora nós vamos colocar conteúdo nisso. Eu vou colocar valores nesse conteúdo da tabela, né? É o que eu quero fazer. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos percorrer a mídia e eu vou criar uma linha. Uma linha nada mais é do que um vetor de strings. Então, um vetor vazio de strings. Então, um vetor vazio não, um vetor de strings que eu vou colocar. Então, eu vou colocar assim, vetor linha igual, né, string linha, que é igual ao quê? Aí eu vou colocar dentro dos colchetes, eu vou colocar dentro da chave, desculpa, seria, olha só, a criação aqui de um vetor, não é assim, dessa forma aqui embaixo? Então aqui eu vou colocar valores do tipo string também para que ele possa, separado por vírgula, para que ele possa inserir no meu vetor de linhas. Então eu vou colocar assim. O primeiro é o id. O id ele é inteiro, então eu vou precisar de obter isso como um string. Então string.valueOf e vou pegar o objeto media get id media, certo? Vírgula aqui, vou dar um enter. Só vou continuar tudo aqui, ó, desse jeito que está aqui, tá? Vou deixar um debaixo do outro para vocês enxergarem melhor. Então, ó, esse é o id media. O que eu quero agora? Eu quero o título. Então, m.getTítulo é o próximo campo, título. O outro é o que? Valor pago, ó. Pago. Então, m, aí, como o valor pago é do tipo double, então vou colocar aqui string valueOf m.get valor pago, vírgula. Agora vem o local da compra, então m.get local de compra. Terminou aqui, fecho o meu vetor. É só isso aqui, ok? Fecha aqui. Começou aqui em cima. Olha, fica amarelinho lá, né? Para ficar bem claro. Começa aqui e termina aqui. Começa aqui, na verdade, e termina aqui.
Beleza, então criei a minha linha. E o que eu faço? Depois de criada a linha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar ela no meu conteúdo. Então, conteúdo, tabela, ponto, add row, dd row, né? Que é adicionar uma linha. E vou adicionar essa minha linha. Pronto, adicionei. Então, faz esse loop, monto a linha e adiciono, monto a linha e adiciono. Ok, então está pronto. O preenchimento da tabela, acredito que está ok. Vamos ver se está funcionando. Rapidão aqui, né? Listar mídias. Listar mídias não está chamando ele. Vamos ter que fazer isso, né? Então aqui no manter mídia, na hora do listar mídia, tá, ainda não terminei o método. Desculpa, pessoal, tô viajando aqui. Ó, nós fizemos o método de preenchimento, mas não terminamos aquele método lá embaixo ainda. Cadê? Aqui, ó, mostrar a lista de mídias. Não terminando esse método, mostrar a lista de mídias, que é esse daqui. Nós só por enquanto mandamos preencher a tabela, mas nós não fizemos ainda o processo todo, né? O processo que nós precisamos fazer para que ele realmente mostre a minha tabela preenchida lá. Eu precisaria agora aqui, pessoal, de colocar um lista.set visible, né, para tornar visível. Só que antes de tornar visível, lembra que eu disse para vocês que nós iríamos definir a largura das colunas? Vamos criar esse método aqui. Na verdade, eu poderia ter feito lá naquele outro, né, de já preencher a tabela, já definir já a largura das colunas. Deixa eu pensar aqui o que é melhor. Dá uma pausa enquanto eu penso. Só vamos fazer o seguinte, vamos definir largura aqui no momento de preencher mesmo aqui, né? No momento de preencher aqui, nós podemos definir. Então poderia ser lá embaixo, tanto faz, tá? Vamos pensar aqui de melhor ainda. Acho que aqui vamos fazer o seguinte, aqui na hora de mostrar lista de mídias, antes de mostrar, nós definimos a largura das colunas. Então aqui nós vamos colocar assim, ó, definir largura colunas. Esse vai ser o método, definir a largura das colunas. Esse método eu já até fiz, eu vou colar ele aqui, vocês copiem, para adiantar, pessoal. Nosso vídeo está ficando muito grande, está dando muito trabalho. Ó, definir a largura de colunas, esse é o método. A tabela mídias, eu vou colocar assim, tb definir a largura das colunas, eu só pensar aqui rapidão aqui. Bem, eu já tenho ó, vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo aqui e ficar mais